A drenagem linfática num pós-operatório de lipoaspiração é a drenagem linfática tradicional. Nesse caso, a modelo pode alterar o decúbito, então ela pode ficar tanto em decúbito ventral quanto em decúbito dorsal, diferente de outras cirurgias em que a gente só pode deixar a modelo em um único decúbito. A forma correta de se fazer drenagem linfática é elevando os membros inferiores, então o membro inferior tem que estar em elevação de mais ou menos 20 graus, uma angulação de 20 graus. Aqui ainda está muito, seria mais ou menos isso aqui. E para isso a gente usa uma almofada que vocês devem conhecer chamada cunha, para conseguir essa elevação. Então ela parece um trapézio, um triângulo. Vocês têm que ter uma cunha de corvim para fazer essa elevação, porque o corvim eu consigo fazer a antisepsia dele com álcool 70. Se eu tiver uma cunha de espuma, eu vou ter que ter uma cunha para cada paciente, esse não é o nosso caso. Então o ideal para se fazer o posicionamento da paciente no pós-operatório, tanto de lipoaspiração como de outras cirurgias plásticas, é que ela tenha o membro inferior em elevação, então a fossa poplítea tem que estar em elevação, e o tronco também deve estar em uma elevação de 20 graus, que é o que não está acontecendo aqui. Mas seria mais ou menos isso aqui, tá? Essa elevação do membro do tronco. Dessa forma, a gente consegue já favorecer a drenagem linfática, só no posicionamento. Uma outra coisa que é importante é que a sua paciente não esteja sentindo nem frio e nem calor. Se ela estiver sentindo frio, você está causando vasoconstrição nos vasos linfáticos e a sua drenagem não vai ser efetiva. E se ela estiver sentindo calor, a sua drenagem também não vai ser efetiva, porque você vai estimular o sistema venoso e não linfático. Então essas duas coisas são muito importantes para uma drenagem ser feita de forma efetiva. Primeiro, o posicionamento correto da sua paciente. E segundo, verificar se ela está sentindo frio ou calor ou se o lugar que você está trabalhando está em temperatura ambiente. Nós iniciamos a drenagem tradicional sempre fazendo a estimulação em alguns grupos de linfonodos. O primeiro grupo que eu gosto de estimular e que é comprovadamente efetivo pela literatura são os linfonodos cervicais superficiais. Eles ficam em cima do músculo esternocleidomastoideo e aí eles funcionam como uma esponja. Então nós fazemos a estimulação na cervical, nos linfonodos superficiais cervicais, a uma pressão de mais ou menos 30 milímetros de mercúrio. É difícil a gente falar sobre essa pressão. Qual que é a minha dica para vocês? Peguem o esfigmo, aquele de aferir pressão, coloquem no braço de vocês, aquele tradicional, e inflem ele até 30 milímetros de mercúrio, para que vocês saibam exatamente qual a pressão a se usar na drenagem linfática. Se você passar dessa pressão, você não está mais fazendo drenagem linfática, e se você fizerem uma pressão menor, você também não está fazendo drenagem linfática. Então, na drenagem linfática, o importante é a pressão e a velocidade. Se a gente conseguir atingir esses dois conceitos, nós vamos fazer uma drenagem linfática efetiva. O que a literatura diz é mais ou menos de 10 a 20 minutos de estimulação na região cervical. Como nós não temos todo esse tempo disponível na prática clínica, a gente faz aí em torno de 5 a 10 minutos de estimulação na região cervical. Então, em cima do esternocleidomastoideo, aqui os linfonodos cervicais superficiais. Depois que eu estimulei os linfonodos cervicais superficiais, nós vamos estimular os linfonodos axilares. Dependendo da cirurgia, você pode subir o braço da sua paciente, fazer a elevação do braço. Dependendo da cirurgia, se for abdominoplastia ou mamoplastia, nós não podemos fazer essa elevação. Tudo isso nós conversamos na aula teórica. Então nós fazemos, dobramos o braço, né, dessa forma, e aí a gente consegue fazer a estimulação dos linfonodos axilares. Eu geralmente faço a estimulação bilateral. E aí nós vamos estimular essa região também. Não tem uma quantidade de estimulação, vocês vão ver pela quantidade de edema da sua paciente, então isso fica
a critério de vocês. Eu geralmente faço mais estimulação no grupo de linfonodo mais próximo à região que tem mais edema, mas fica a critério do profissional, do tempo que vocês dispõem para fazer esse pós-operatório. Feita a estimulação nos axilares, nós vamos fazer a estimulação lá nos inguinais. Como que eu faço essa estimulação? Eu geralmente dobro a perna da minha cliente, coloco o joelho numa angulação diferente e aí eu venho, ó, estimulando linfonodos inguinais. Se você, profissional, optar por fazer drenagem linfática no pós-operatório de um homem, você tem que fazer essa estimulação, tá? Então aí fica a critério de vocês atender ou não o público masculino. É um público que tem crescido muito, mas é critério da profissional aplicar ou não a drenagem linfática no público masculino. Segundo o que nós conversamos na aula teórica, hoje o que a literatura diz é que se eu estimular esses 3 grupos de linfonodos, eu não preciso mais estimular nenhum outro grupo. Até porque o que nós encontramos hoje em literatura é que os outros grupos eles são mais profundos. Então esses 3 grupos que nós acabamos de estimular na modelo são os grupos que nós conseguimos estimular manualmente e não através de contração muscular. Então se você fizer uma boa estimulação na região cervical, na região axilar e nos linfonodos inguinais, você tem já efetiva essa estimulação que é necessária para começo da drenagem linfática e não precisa mais estimular os outros grupos de linfonodos. Eu vou iniciar a drenagem linfática pelo braço da modelo, então eu vou fazer um braço, vamos fazer abdômen e seguir para membro inferior, proximal ao coração, medial ao coração e distal ao coração. E depois a gente vai virar essa modelo de decúbito e vamos fazer a parte dorsal. Então eu vou iniciar pelo braço, eu vou usar os movimentos descritos na drenagem linfática de Voder. Na verdade eu vou usar apenas 2 movimentos, 2 manobras de Voder, mas são as manobras que efetivamente me dão resultado em drenagem linfática pós-operatória. Então eu vou iniciar por membro superior, vou fazer o que a gente chama de estimulação de linfângion. Então eu vou estimular no mesmo lugar, parado, na mesma região proximal. Depois eu venho para medial. E trabalho distal. O movimento é de empurrar em 30 milímetros de mercúrio. Vou fazer novamente. Então eu faço, empurro 1, empurro 2, empurro 3, proximal, empurro 1, 2 e 3, medial, e 1, 2, 3, distal. E aí a gente vai fazer o que a gente chama de bracelete, de distal para proximal, empurrando a linfa sentido axila. Número de movimentos fica a critério do profissional que está trabalhando, depende da quantidade de edema. Eu geralmente vou fazendo esses movimentos até eu sentir que o edema na região reduziu. Então eu fiz proximal, medial, distal e depois eu fiz o bracelete de distal para proximal. Terminei braço, vou trabalhar antebraço da mesma forma. Faço a estimulação de linfângion, de proximal, medial, distal. E aí de distal para proximal eu vou trabalhando o bracelete. Drenagem linfática segundo Voder não usa creme, por isso que eu estou fazendo aqui a drenagem seca. Drenagem linfática segundo Voder não tem deslizamento, então o que a gente faz é só a estimulação. Nós estimulamos a linfa ou o líquido intersticial
a entrar dentro dos capilares linfáticos e aí o sistema linfático vai fazer todo o restante para nós. Fiz a parte interna, vou fazer posterior agora. No posterior do braço, nós vamos fazer da mesma forma. Então, eu começo de proximal, estimulando linfângions. Vou para medial, fazendo essa estimulação em 30 milímetros de mercúrio. E distal. Feito isso, eu vou fazer o bracelete de distal para proximal. Fiz braço, vou fazer antebraço. Da mesma forma, estimulo o linfângion, empurrando. De proximal para distal. E aí, passo o bracelete. Quantas manobras forem necessárias, depende do edema. Nessa modelo, eu vou fazer drenagem linfática completa, mas vocês podem trabalhar drenagens linfáticas por campos, tá? Então, eu posso fazer a drenagem linfática em regiões separadas, tá? Isso a literatura também já nos permite fazer. Depois que eu fiz braço, eu estimulo mão. E aí eu venho estimulando dedo por dedo, nunca deslizando, apenas fazendo as compressões. Mão é algo que eu dou muita importância quando a cirurgia plástica é de mama, ou braço, tá? Dermolipectomia de braço, onde acontece a retirada aí de pele do braço, porque aí a mão ganha um edema significativo. Em outras cirurgias, vocês podem fazer a drenagem na mão, mas não dei tanta importância porque vocês terão outras regiões com mais edema para drenar, tá? E aí eu posso finalizar fazendo um bracelete de distal para proximal, chegando próximo aos linfonodos axilares. A modelo, ela tem abdominoplastia. Nesse caso, nós vamos fazer no abdômen o que nós chamamos de drenagem linfática reversa. Esse nome foi dado pelo Dr. Carlos Carlucci, que é um cirurgião plástico brasileiro, para representar que nós vamos enviar a linfa para axilar. Então, toda a linfa da região abdominal segue sentido axilar. Se a modelo não tivesse abdominoplastia, nós dividiríamos o abdômen na cicatriz umbilical ou linha da cintura. E aí, tudo que tem para cima da linha da cintura, então região de epigastro, iria sentido axilar. E tudo que tem abaixo da linha da cintura viria para sentido inguinal. Como nós estamos falando de uma modelo que tem abdominoplastia, nós vamos mandar tudo sentido axilar, começando sempre de proximal ao coração para distal ao coração e proximal ao linfonodo para distal ao linfonodo. Então, como essa linfa, esse líquido intersticial do abdômen vai seguir sentido axilar, nós vamos começar de superior abdominal e depois nós vamos para inferior abdominal, seguindo ainda a linha do Voder, que é a drenagem que eu escolhi para essa prática. Então, nós vamos trabalhar de proximal ao axilar, sempre empurrando, tá? Fazendo essa compressão com as mãos, mandando a linfa sentido axilar. E aí a gente vem para distal ao axilar. Eu não preciso subir com essa linfa até a região axilar. Se vocês fizerem essa compressão, vocês vão conseguir colocar o líquido intersticial dentro do vaso linfático e aí podem ficar despreocupadas que o próprio sistema linfático vai fazer o resto, tá? Ele já sabe o que ele tem que fazer.
No caso aqui, a minha modelo colocou um biquíni para a gente fazer essa prática. No dia a dia, vocês estarão com as clientes de vocês, as pacientes de vocês nuas, porque elas tiram a malha compressiva e ficam sem nada. Se por algum acaso a sua paciente estiver com sutiã, que estiver fazendo garrote, estiver segurando, peça para ela retirar e coloque uma toalha. No meu caso aqui, ó, ele tá bem larguinho, então eu não tenho esse problema, tá? Vou de distal aqui, mandar para a região axilar. Só recapitulando, eu começo de proximal a região axilar e depois eu venho para distal a região axilar. Fiz o superior, vou fazer inferior abdominal. Mesma coisa, eu mando de proximal e depois distal. Eu gosto de trabalhar sempre contralateral, então eu venho para um lado da maca para trabalhar o lado posterior da minha paciente e depois a gente faz ao contrário. Depois que eu fiz todas essas estimulações, eu gosto de fazer um bracelete sentido axilar, trabalhando essa lateral. Quantos forem necessários, depende da quantidade de edema da sua paciente. Aqui eu tenho um pós-operatório tardio, o edema dela já evoluiu bastante, ainda tem um pouquinho aqui na região abdominal, mas é algo do dia a dia, mulher, hormônio, enfim. Então não seria uma região que eu trabalharia tanto tempo, mas às vezes a paciente chega cheia de edema nessa região, então fiquem mais tempo da sua drenagem na região abdominal. Seguimos então para a drenagem linfática de membro inferior. Nós vamos começar também fazendo a estimulação em linfângios. Do mesmo jeito que a gente fez em membro superior, nós vamos fazer em membro inferior. Então eu estimulo 3 vezes, empurrando no mesmo lugar proximal, próximo aos linfonodos inguinais. Depois eu venho estimulando medial, próximo aos linfonodos inguinais. E depois eu faço o mesmo estímulo distal. Trabalhar anterior de coxa. Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o bracelete. E vou fazer quantos braceletes forem necessários até a diminuição do edema na região. Nunca deslizamento. Vou fazer mais uma vez o bracelete. Então eu faço essa compressão e empurro essa linfa para dentro dos capilares linfáticos. Essa pressão que a gente exerce é a pressão responsável por empurrar a linfa. Feito anterior de coxa, eu vou fazer perna. Da mesma forma, começo trabalhando, estimulando o linfângion de proximal, depois medial, e distal. E venho fazendo o bracelete. Quem recebe essa linfa é a região inguinal. Então eu venho fazendo esse bracelete até a região inguinal. Bracelete, 30 milímetros de mercúrio. A velocidade é muito lenta.
Cada manobra dessa deve demorar mais ou menos 1,5 segundos para acontecer, tá? E aí a gente vai fazer pés. Vou fazer a mesma estimulação de linfângion, começando de proximal, medial e distal aos linfonodos. Posso fazer a compressão nos dedos. Vou fazer o bracelete dos pés até a região inguinal. Aqui nós estamos fazendo uma demonstração. Você deve fazer mais vezes essas manobras. Fica a seu critério a quantidade. Você vai avaliar o edema da sua paciente. Pronto.